Deixa eu ver. Tá, vou começar de novo. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Luísa Almeida, membro da ala jovem da Associação de Usuários de Ressonância Magnética Nuclear, a AUREM. Nós da ala jovem preparamos uma série de webinars com foco no processamento de espectros 1D e 2D. Essa série é um aquecimento para a jornada da AUREM em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no começo de agosto. Vamos abordar os principais experimentos de RMN, especialmente para usuários iniciantes de TopSpin e Mestre Nova, além de ser uma oportunidade para toda a comunidade revisitar conceitos e trocar experiências. No encontro de hoje, temos a doutora Renata Mendonça Araújo, abordando o processamento 2D no TopSpin. A doutora Renata possui mestrado e doutorado em Química Orgânica pela Universidade Federal do Ceará. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, professora titular do Instituto de Química da UFRN e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química. Coordena também os laboratórios multiusuário de RMN e LCMS e atua na modernização da infraestrutura científica da instituição. É especialista em ressonância magnética nuclear, com pesquisas voltadas à elucidação estrutural, análise conformacional e investigação de interações moleculares envolvendo produtos naturais, peptídeos e outras moléculas bioativas. Mantém colaborações nacionais e internacionais e participa de projetos financiados por CAPES, CNPq e FINEP. É vice-presidente da AUREM e atua na formação de pesquisadores e na valorização da parentalidade na ciência. Desejamos a todos um bom curso. Professora Renata, a tela é sua. Ala jovem pelo convite e também parabenizar pelo que vocês estão fazendo. É muito bom ver a comunidade jovem se movimentando e trazendo coisas novas e novos usuários para a nossa comunidade. A Comunidade Ressonância Brasil, ela não é tão grande, mas ela é muito expressiva, tem muito, vamos dizer, ela tem um prestígio nacional e até internacional. Então, é muito bom ver que novos membros estão participando de atividades e já contribuindo com a comunidade. Então, eu vou falar um pouco hoje de processamento de dados pelo TopSpin. Antes, eu vou falar um pouquinho do que nós vamos ver. Vou permitir aqui, vocês me confirmem se estão vendo a minha tela. Certinho. Então, vamos lá. Então, eu vou trazer alguns experimentos mais clássicos de RMN e alguns dados de processamento de dados. Vou comentar inicialmente um pouco sobre cada técnica que nós vamos ver, porque é importante saber o que vocês querem tirar de informação deste espectro. Então, os espectros bidimensionais mais clássicos que tem são os espectros homonucleares, POSE, TOXE, NOESE, o ROESE também, ou NOESI, ROESI, a pronúncia muda muito em regiões do país, e temos espectros heteronucleares, utilizando sequências de pulso, HSQC, que também é utilizado HMQC, não sei se hoje alguém ainda utiliza, mas antes utilizávamos muito, e a sequência de pulso do HMBC. Nós temos várias sequências, na verdade não é uma única, né? Temos várias sequências para esses experimentos. Dependendo da sequência, o processamento pode ter algum ajuste. Mas o importante é você saber o tipo de experimento que você quer para a informação que você deseja obter. Então, os experimentos homonucleares vão ter informações, o POSE, informações a uma ligação, informações a uma ou qualquer tipo de acoplamento escalar, mas é hidrogênio, e ele vai ver vizinhança, que geralmente há 3 ligações, mas nós podemos ter outros tipos de acoplamentos observados pelo POSE. TOXE e NOESE são acoplamentos já que podem ver longa distância, geralmente são a longa distância. NOESE é por proximidade espacial, e o TOXE a gente vê conexão pela rede de spins. Os experimentos heteronucleares, HSQC é a uma ligação, o hidrogênio e carbono nitrogênio, pode ser um experimento com do carbono, ele associa o próton diretamente ligado àquele átomo, carbono e nitrogênio. O HMBC, ele vê 2, 3, 4 ligações, e ele vai conectar fragmentos moleculares ali através, né, desse acoplamento a longa distância.
Então, o que é que nós vamos observar? Eu trouxe mais esse resumo só para a gente saber o que nós estamos trabalhando, mas é bem importante a gente trabalhar diretamente no processamento de dados direto no TopSpin. Então, eu vou abrir minha janela do TopSpin e a gente vai trabalhando. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida específica do programa, vocês podem perguntar a qualquer momento. Pode ser que eu não saiba responder, mas a gente vai discutindo e eu passo um pouco da minha experiência, porque o processamento de dados no TopSpin, ele tem muitas opções. Então, é muito da sua experiência, sua vivência naquele processamento. Então, a minha vivência é muito ligada à área de produtos naturais, então eu trabalho com experimentos bem clássicos nessa área, mas nós temos vários tipos de experimentos que podem ser utilizados e que também são experimentos bidimensionais, mas para outras aplicações. Então, talvez algo eu não saiba, né, totalmente daquela técnica, porque não é uma aplicação que eu uso, e isso faz diferença. Então, primeiro eu gostaria de mostrar, para quem ainda não conhece, mas quem não está vendo, não viu ainda o curso anterior da Maria, é bom ver para ter o primeiro contato com o TopSpin. Esse primeiro contato vocês devem ter visualizado todas as ferramentas básicas do programa. Então, o que é que nós temos de ferramentas básicas e de ferramentas mais elaboradas? Então, o TopSpin que vocês têm licença, né, que é a licença livre da academia, ele vai ter parâmetros de processamento, análise, algumas aplicações. Nós podemos fazer alguns tipos de interpretações também nesse TopSpin. Hoje a gente vai focar nossa atenção total ao processamento básico, a coisas assim que você vai pegar a sequência de pulsos da primeira vez e vai processar, ok? Então, eu estou utilizando, vocês podem também, quem tem o computador e já está aí com o TopSpin aberto, vocês podem ir acompanhando pelo TopSpin. Eu vou utilizar a versão 5.0 de processamento, que é a última que está disponível no site da Bruker. Vocês também podem alterar a versão de vocês do computador para a versão atualizada. E lá tem alguns espectros, modelos já processados, alguns só adquiridos, para a gente trabalhar, treinar. Então, é bem legal. Eu gosto muito de utilizar esses espectros, porque são espectros feitos com amostras bem puras, então dá para a gente ver bastante coisa, dá para analisar os dados também, para quem quiser treinar, análise também é legal. Então, eu vou utilizar um desses espectros da Bruker. Primeiro, eu vou mostrar para vocês algo que Maria já mostrou, com certeza no curso anterior, que foi o processamento do 1D. Por que que a gente vai começar observando esse processamento 1D? O processamento 1D é muito importante porque a gente vai utilizá-lo numa projeção do 2D. Então, os experimentos 2D, eles vão ter projeções que podem ser internas ou externas. E, se você opta por uma projeção externa, você usa o seu próprio experimento 1D para projetar lá no espectro 2D. Então, é importante que a gente tenha essas janelas do 1D processadas e bem calibradas. Se você calibra o seu espectro pelo TMS, que esse aqui não é o caso, mas eu acredito que foi pelo solvente aqui. Você calibra ou pelo TMS ou pelo solvente, seja por onde você decidir calibrar. Esse espectro é bom que ele esteja calibrado para quando você for para o 2D, já está com todos os dados compatíveis com o 2D. Então, é importante calibrar o espectro de hidrogênio e o espectro de carbono antes de começar o processamento 2D. Então, primeira lição é essa, verificar os dados e o que você obteve. Tá? Então, aqui tem uma molécula, a molécula analisada foi a ciclosporina, que é um experimento realizado aqui pela Bruker.
que já vem lá no TopSpeed 5.0, e nós vamos ter esse experimento, todos os parâmetros aqui de aquisição dele, sequência de pulso, como tem em todos os outros experimentos. O valor da janela espectral, que caso você não tenha esse valor lá no 2D, você tem que deixar o mesmo valor que está no 1D, lá no 2D, e aí fica a janela marcada nos valores adequados. Então, aqui, agora eu estou vendo, é benzeno, tá? Que está aqui marcado, 7.16, está calibrado pelo benzeno, e o carbono também calibrado aqui pelo pico do solvente, e é benzeno. Aí, nós vamos abrir o primeiro experimento 2D, aqui eu tenho o experimento modelo também, que já está processado, mas a primeira coisa, eu vou pegar, a gente vai começar pelo COSE, mas eu vou pegar outro experimento só para pegar um experimento que ainda não foi processado, para a gente começar do zero todo o processamento. Então, aqui eu tenho um HSQC que tem zero processamento, então é assim que você pega o seu experimento. Então, quando você tiver o experimento já gravado lá nos dados do TopSpin, e já tiver aqui, você pode passar direto para o processamento aqui, através do comando XFB. Se caso eu não tenha e quero abrir o experimento, onde eu vou? Você pode abrir o experimento em outra janela, né? E você vai vir abrir em outra janela do seu computador. Como faz isso? Vem aqui, abre e procura o seu experimento onde está, e ele vai também abrir. Recomendo fortemente que você já tenha os experimentos salvos aqui, porque facilita trabalhar com os dados todos no mesmo arquivo, facilita chamar os dados para projeções externas. Então, eu acredito visualizar algum parâmetro no 1D, ok? Então, a primeira coisa que você vai ver, assim que você abrir o experimento 2D, se você não fez a aquisição dos dados, se foi outro operador que fez a aquisição dos dados, então você vem nos parâmetros de aquisição e confere qual foi essa sequência de pulsos utilizada para o experimento. Aqui tem a sequência de pulso utilizada, e foi um HSQC editado, tem aqui o ED. Por que é importante eu conhecer a sequência? Porque eu vou saber o dado que vai ser fornecido após o processamento. Então, aqui eu já vou saber que se é uma sequência de pulsos de HSQC editado, eu vou ter fases invertidas para CH, CH3, CH2 e carbono não hidrogenado. Então, é importante eu saber, HSQC não aparece carbono não hidrogenado, tá, gente? Mas aparece CH, CH3 numa projeção, numa fase, e CH2 em outra fase. Então, é importante eu ver esse tipo de informação, porque aí eu vou conseguir processar o meu espectro já pensando em ver as duas fases e fazer todos os procedimentos corretos para isso, para mudar a cor, para eliminar a fase, eu vou chegar nessa etapa. Então, é legal você ver qual foi a sequência utilizada. Qual foi o tamanho das janelas, o tipo, o tamanho do experimento, o modo de aquisição, então todos são parâmetros importantes de você observar. Que eu tenho o tamanho da janela espectral, confere todos os dados e frequência do equipamento, se bem que isso aí, vocês devem receber tudo isso quando receber o FIT, né? Então, vamos lá. Depois de eu conhecer toda a janela, eu vou para os parâmetros de processamento. E pode ser que a gente precise alterar algum parâmetro de processamento. Eu costumo utilizar o que já vem no experimento padrão da Bruker, mas a gente pode fazer algumas alterações no processamento de apodização, pode fazer no tamanho da janela, isso a gente pode fazer alguns tipos de processamento, tá? Então, a gente começa tudo, né? Deixa eu só abrir aqui. Então, a gente começa fazendo
a transformada de Fourier para visualizar os dados obtidos naquele espectro. Então, a gente pode processar uma fase através do comando XF1, XF2, ou o comando XFB, que processa as duas dimensões, e a gente vai ver todo o espectro. Então, aqui já temos, após o comando XFB, o espectro completamente processado. Já está pronto? Não, nós temos possibilidade de fazer muitos ajustes após o processamento. E eu acho que isso é o principal da nossa conversa até aqui, tá? Então, nós vamos começar processando, depois que você dá o comando XFB, nós vamos, um por um, ver quais os comandos que a gente utiliza em cada um dos espectros que vamos estudar. Então, vamos começar, eu vou voltar para a ciclosporina, eu acredito que é bem legal para a gente observar. O espectro da ciclosporina já está processado, mas a gente vai fazer todas as alterações que forem necessárias, como se fosse do zero. Então, para processar XFB, eu só vou refazer o comando. Vamos lá. Aí, caso eu queira visualizar esses dados, onde eles estão? Os dados de processamento, eles vão estar numa janela, vamos visualizar aqui, eu tenho meu top spin. Você vai lá no seu arquivo Brooker, top spin, dados, vem aqui o dado da sua amostra, e você vai ter dados de aquisição e dados de processamento, tá? Aqui os dados de processamento ficam dentro dessa pasta, os dados de aquisição ficam dentro da pasta geral do experimento. Dentro da pasta do experimento tem mais uma pasta com os dados de processamento. Alguma pergunta? Eu não estou visualizando vocês, somente. Vamos seguir. Então, eu posso visualizar naquela pasta o meu processamento, tá? Continuando, o que eu posso fazer com esse espectro? Aqui já está com uma projeção no espectro, mas eu posso posso aplicar vários comandos para melhorar o espectro, para deixar a resolução melhor e para ajustar aqui as projeções. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é colocar as projeções externas. Existem alguns pesquisadores que não usam a projeção externa, preferem a projeção interna, mas eu gosto bastante da projeção externa, porque ela tem a melhor resolução e facilita, vou apagar isso. Ela tem uma resolução boa e facilita os nossos processamentos. Ok, vamos lá. Gente, só confirmem que vocês estão me escutando, porque está com um barulho diferente aqui. Está tudo ok, né? Então, vamos lá. Aqui. Eu posso mudar as projeções, aqui, projeção externa, e eu venho aqui e busco o experimento que eu quero alterar para aquela projeção. Como eu falei para vocês, que é mais fácil ter todos os experimentos aqui, porque eu já vou saber qual experimento eu quero colocar lá na projeção. Então, já está aqui o experimento Brooker, nessa pasta, é o experimento 1, que foi processado, né, e eu gravei como experimento de processamento 1 também, e aí você altera aqui esse processamento. Aqui nós temos, vou voltar lá para o experimento 1D para a gente ver, que é esse experimento que eu vou carregar para a projeção externa. Então, vamos voltar lá, e esse é meu dado de processamento. Caso eu queira fazer outro processamento nesse espectro, eu posso digitar WRP e abrir uma nova janela de processamento, um novo dado de processamento e salvar esse dado de processamento
com outro número. E aí eu posso mudar parâmetros de processamento e não alterar o primeiro que já estava pronto, vamos dizer assim. Então, eu mudo para um novo dado de processamento e deixo salvo. Então, agora eu tenho 2 pose e eu posso ter um espectro já processado e eu posso pegar o novo dado de processamento e mudar algum parâmetro que eu tenha interesse, tá? Então, aqui a gente pode ir fazendo essas alterações, eu posso mudar método de apodização, posso mudar, eu deixo simetrizado e outro não, isso a gente vai falar mais na frente. Enfim, vamos processar aqui esse experimento 2. Então, cada janela, você coloca o dado da projeção externa, clicando com o botão direito do mouse, selecionando a projeção externa com o botão esquerdo do mouse. E aí, procura o experimento. Aqui você tem que ter os dados do diretório e tudo certo. Se você tiver todos na mesma pasta, no mesmo diretório, é muito mais fácil. Então, vai na outra projeção, faz a mesma coisa, clica aqui em cima da projeção, vai ficar disponível as alterações dessa projeção. Esse primeiro clique é com o lado esquerdo, segundo com o lado direito, abre a página de dados, você salva o seu dado de projeção e clica OK com o lado esquerdo do mouse. Após isso, todas as suas projeções já vão estar na tela e aí você vai começar a processar seu experimento, a melhorar algo que você queira no experimento. Então, nós temos aqui todos os dados de Coase, e vamos começar a trabalhar neles. Eu posso trabalhar nessa janela, do jeito que ela está, posso fazer algumas alterações nele, posso também tentar trabalhar já no plot, tá? Eu gosto de ver tudo aqui, tudo que está correto, todas as informações aqui, ver se os picos estão compatíveis, se vocês observarem, não estão. Olha só. Não estão, sim. Eles só não estão perfeitos, o sinal, mas a calibração está ok. Vamos voltar aqui. Então, primeira coisa, dá um zoom para visualizar. Esse pico não está legal, ele não está com uma resolução boa, a gente pode melhorar um pouco a resolução dele, a gente também pode fazer um tratamento que é, vamos dizer, polêmico, porque é o tratamento chamado simetrização. O que é que acontece? Ele pode gerar artefatos que atrapalham a caracterização, né, a elucidação estrutural, mas é um parâmetro que muitos pesquisadores gostam de usar porque melhora a resolução espectral. Então, olha só esse aí, ó, completamente inadequado após o comando de simetrização, que é o SYM. Completamente inadequado os dados. Então, não foi um parâmetro legal. E o que me ajudou a não perder esse processamento que eu já tinha começado? Eu chamei ele de 2. Então, o experimento 1 continua do mesmo jeito. Não perde o que você já tinha feito. Então, vai testar alguma coisa, salva um novo processamento. Tá? Então, continuando com o experimento, com o Coase, está tudo no seu devido, a calibração está ok, isso é importante, você tem um espectro calibrado, e aí eu já posso passar aqui para os parâmetros de plotagem. Quando você vai nos parâmetros de plotagem, já estão aqui salvos as projeções, o nome que você deu ao experimento, que estava aqui no título do seu experimento, que geralmente é bom a gente colocar mais informações sobre a amostra, operador, equipamento, data, solvente, para você ter logo todas as informações bem visíveis. Então, aqui você clica no título e pode mudar todos esses parâmetros, pode botar data, pode mudar
todos os parâmetros necessários. Ok. Salva, e aqui no plot já vem as alterações. Quando eu tenho o meu espectro aqui, eu gosto de trabalhar com a versão expandida do espectro. Tá? Vamos voltar aqui para a versão expandida do espectro. Ops, não está indo. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Defeitos especiais daqui. Vai saber por quê. Só um minutinho, gente. Não sei se travou ou se não está indo mesmo. Vou abrir aqui novamente, só um minutinho. Abri outro que esse aí resolveu trollar. Melhor, porque esse aqui a gente já bota as projeções e tudo. Ok. Esse aqui que não tem nada quando eu fui para o plot, ó, é o mesmo experimento, é um coisa, mas não tem projeções. Por que ele não tem projeções? Porque não foram colocadas aqui. Então, eu tenho que chamar as projeções para elas aparecerem no espectro. Então, aqui eu tenho que chamar as projeções que estão aqui. E aqui eu vou utilizar esse experimento 1 para levar para a projeção. Ok. Então, agora vamos ao plot, e aqui estão as projeções externas. Eu não estou gostando dessa projeção, não está legal, a gente pode mudar. Eu não estou gostando, vamos imaginar. Opa, desculpa, gente, vou voltar aqui. Então, eu não estou gostando, eu posso mudar alguns parâmetros da projeção. Como assim? Eu posso mudar o tamanho da janela, em vez de projetar com o tamanho 3, eu posso aumentar esse tamanho da projeção, botar um tamanho maior. E aqui, ó, estão observando, ó, a gente mudou o tamanho da projeção. Por que que eu faço isso? Às vezes, tem um pico pequeno que não está aparecendo legal. Então, eu quero mudar um pouco essa projeção. Tem como fazer isso. Então, aqui, ó, nós temos uma delas, eu coloquei para um valor maior. Agora, as duas estão do mesmo tamanho. Vou aumentar aqui um pouquinho. A gente pode mover espectro, dados, todos os dados espectrais, a gente pode mover esses dados simplesmente clicando com o botão esquerdo em cima deles e movimentando para qualquer lado do espectro, tá? Essas informações são importantes, é bom que você sempre tenha um espectro com essas informações aqui. Sempre tem um. Se você vai colocar na sua tese, em algum lugar, você tira, mas ter um salvo na sua pasta é bem importante, porque qualquer dúvida você vem aqui e consulta diretamente os parâmetros de aquisição. Ok, vamos voltar aqui para essa janela, e o que é que a gente pode mudar nesse espectro? A gente pode mudar a cor da projeção, a gente pode mudar todas as cores das projeções, posso botar azul, eu posso mudar os picos. Ops, não utilizei essa, porque eu não estou utilizando picos aqui em cima, eu mudei, eu estou usando as projeções com o espectro real, então eu vou mudar aqui para vermelho. Estão acompanhando? Clica com o botão esquerdo do mouse, seleciona a cor,
e dar OK também com o botão esquerdo do mouse. Ok? Vamos modificar agora, vamos voltar aqui. Ok, você pode retornar, né, para os dados iniciais, e eu posso mudar também os eixos, eu posso deixar o eixo de outra cor, posso deixar ele preto, todo preto, vocês viram que aqui estava azul. Onde é que eu mudo? Venho aqui em eixos, seleciono a cor com o botão esquerdo do mouse e dou OK. Tá? Posso deixar meu espectro todo preto para quem quer fazer um PDF melhor para colocar em artigo, tese. Então, todos esses, se você quer deixar tudo preto, vai em projeção, deixa preto, deixa todo o espectro preto. Então, deixa tudo salvo. Vamos lá, como é que eu não vou mudar outros parâmetros, aqui está tudo OK, os limites, tudo OK aqui, tudo OK nas projeções. Então, o que é que eu ainda posso melhorar nesse espectro? Eu posso visualizar dados, expandidos, se eu quiser visualizar, e posso enviar esse espectro dessa forma para ver se já está adequado o processamento. Então, a gente pode exportar os dados, esquerda, clica aqui com o botão esquerdo, manda exportar, escolhe a pasta que eu quero exportar, eu vou exportar para uma pasta de documentos qualquer. Essa pasta de documentos, eu posso selecionar o tipo de extensão, eu gosto de fazer em PDF, então eu vou chamar esse experimento de um PDF e vou salvar na minha pasta documentos. Acho que eu vou salvar na área de trabalho para facilitar. Na pasta área de trabalho e clica salva. E aí você escolhe a resolução do experimento. Tem gente que usa 600 dpi, outros 1.200, eu gosto de 600. Eu acho que fica uma resolução boa, um espectro bom, dá para copiar em artigos e várias outros documentos. Então, vem aqui na sua pasta, na área de trabalho, vamos conferir como é que está esse espectro. Estão observando? Então, aqui foi o espectro processado, do jeito que ele estava. Ainda não está bom, eu acho que ainda tem uns parâmetros a melhorar, ó, ainda não está um experimento muito bom, eu tenho que tirar esses artefatos, mas nós já estamos com quase 30 minutos só no espectro COSE, eu vou passar para o outro, porque nos outros experimentos também vão ter os mesmos parâmetros. Então, vamos passar para os outros experimentos, depois eu volto só para esse parâmetro resolução. Vamos lá. Então, a gente tem como tirar artefatos, tem como simetrizar, como eu mostrei para vocês no outro modelo, tem como eu salvar novamente. Lembram? WRP, eu salvo em outro processamento e vou aqui para não perder os dados anteriores, salvo, vou lá e posso mandar simetrizar para tentar melhorar. Esse aqui tem experimento que a simetria funciona super OK, tem outros que não. Esse aqui já funcionou melhor. Vou ver se melhorou meus dados de processamento. Então, vamos lá. Estão vendo que a gente perdeu o processamento. Por que que perdeu? Porque tudo está aqui no experimento 1, né? O experimento 1 que estava processado. E mesmo assim, por que que eu perdi também do 1? Não salvou. Então, você tem que vir aqui, depois de fazer todo o processamento, você tem que salvar. Então, se não salvar, não vai ficar nenhum dado de processamento. Tá? Então, vamos mudar de novo. Agora eu vou fazer mais rápido, só para salvar e vocês acompanharem.
ter. Tá, tudo isso. Você pode aumentar as projeções, diminuir as projeções na barra de rolagem do mouse. Para isso, você tem que estar naquela projeção. Aumenta ou diminui a projeção na bala de na ferramenta de rolagem do seu mouse. Você pode aumentar ou diminuir. Ok. O que mais que eu posso fazer? Posso mudar cores e tudo, mas o que me importa agora é verificar se melhorou um pouco a resolução após simetria, então vou exportar novamente esse dado. Vou chamar agora de experimento 2, de processamento 2 aqui no PDF, vou mudar para 600 na mesma para comparar exatamente o mesmo valor. E aí nós vemos que já melhorou bastante essa resolução, o espectro está bem melhor do que o anterior. Então, continuando, agora eu falei para vocês, não salvou da outra vez, porque a gente não fez, eu não fiz, né? Eu não salvei os dados. E onde é que eu posso salvar esses dados? Aqui. Eu posso salvar o layout, eu posso criar o meu próprio layout, e eu vou na aba aqui da Brooker, busco a pasta do Topspin, dentro da pasta Topspin, eu vou buscar a pasta de plot, depois a de layouts, e vou salvar esse experimento com o nome que eu achar adequado, que no meu caso eu vou salvar com o Cozy. E salvo aqui essa pasta com esse nome, porque quando eu abrir novamente outro experimento Cozy, vai estar com essa pasta salva. Então, vamos passar agora para o experimento de HSQC, e aí eu vou revisando algumas coisas. São idênticos os processamentos? Não, mas o HSQC tem uns detalhes que a gente vai precisar de um tempinho, então, com todas essas projeções, alguns detalhes que eu já falei, repete, tá? Então, vamos aos parâmetros que a gente não comentou ainda. Deixa eu abrir aqui um experimento novinho. Esse está bom. Então, abre o experimento da mesma forma, vai no... Deixa eu abrir aqui outro, ver se vem sem nada. Todos estão processados. Esse aqui não está, porque foi o que eu processei há pouco. Mas vamos lá. Esse aqui, vamos trabalhar com esse. Confere quais foram os parâmetros de aquisição, que foi aquele primeiro experimento que eu abri, que é um HSQC editado, e vamos lá ao processamento desse espectro. Começa aqui na aba processamento, verifica se está tudo ok, se estão os dados de hidrogênio e carbono compatíveis aqui na projeção, se um está compatível com o outro, e estão, volta para o espectro completo, sempre aqui com o botão esquerdo, mostra o espectro completo, você tem aqui esses dados e vamos seguir. E o espectro de HSQC, ele tem um processamento um pouquinho diferente do espectro Cozy, porque é um espectro que tem dimensão, numa dimensão carbono e na outra eu tenho hidrogênio. Então, ele vai ter diferenças no processamento, você pode mudar os parâmetros de processamento das duas dimensões, essa dimensão foi a de observação, que ela tem o tamanho maior, a F2 geralmente ela tem um tamanho maior, ela é a dimensão de observação direta do espectro. E eu venho aqui, e aqui tem um detalhe muito importante, que é o ajuste de fase. Nesse caso, esse ajuste de fase no HSQC, eu pego o experimento completo e vou selecionando alguns picos para fazer o ajuste de fase.
Quando eu clico aqui, deixa eu voltar aqui para vocês acompanharem. Ajuste de fase, já vem aqui no ajuste de fase, espectro completo, faço expansão, arrastando aqui com o botão esquerdo do mouse, eu faço expansão do espectro, seleciono um pico com o botão direito do mouse e mando adicionar com o esquerdo. E vou selecionar agora outro pico para fazer esse ajuste. Eu gosto de fazer em posições diferentes do espectro para ter uma visão ampla, né, de todas as fases que estão inadequadas, vamos dizer assim, que merecem ajustes. Então, vamos lá, adicionei aqui. E eu vou fazer a correção de fase manualmente, lembrando que eu não faço muitos processamentos automáticos, tem muita coisa que a gente faz automático hoje em dia, vocês vão ver que tem muitas opções, mas eu quero mostrar o básico do básico do básico de manual, para vocês terem essa opção de manual, porque às vezes só o manual funciona, mas tem vários parâmetros que a gente pode fazer, isso tudo automatizado. Então, aqui eu venho observar se tem fases, né, para ajustar, e eu vou corrigir aqui no fase correction, no 0 e no 1, e eu venho ver, esse aqui ajusta todos ao mesmo tempo, ao 0, se eu tivesse um espectro totalmente desajustado, vamos dizer assim, eu poderia ajustar aqui, ó, simplesmente no 0, com o botão esquerdo do mouse. Ou no 1, quando são pequenos ajustes, eu seleciono e vejo só pequenos ajustes, eu faço no pH1. E ele muda mais lento, vamos dizer assim, e apenas em ajustes que estejam realmente problemáticos. Vamos imaginar aqui, pH 0, eu volto normalmente, vem todo mundo, vocês viram, né? Aqui no 1 é só quem eu deixei ligeiramente já errado. Então, eu volto, vou ajustar mais um pouquinho. Eu volto aqui, e aqui eu vou tanto no row como no col, né, na coluna agora, aqui eu já vejo um ajuste, que requer um ajuste melhor, que eu acredito que o 0 não vai funcionar, mas aqui no 1 vai funcionar melhor. Eu tento o máximo que eu conseguir ajustar essas fases, ó. Nem sempre a gente vai conseguir deixar as fases perfeitas, mas você tenta o máximo que conseguir ajustar. E algumas vezes a gente vai precisar fazer impressões de regiões diferentes, porque a gente não vai conseguir ajustar as duas regiões, tá? Mas isso é para nossa utilização em termos de elucidação. Esse espectro, se vocês estiverem observando, a gente está vendo em cores, em duas fases. Por quê? Porque é um espectro editado, ele tem CH-CH3 numa dimensão, numa cor, numa fase, e o CH2 em outra. Então, eu vou ter diferenças aqui na coloração, que eu posso escolher isso aqui nos... deixa eu voltar aqui. Eu posso escolher isso, é só voltar, tá, gente? Desculpa, eu não mostrei para vocês. Aqui, depois que eu faço todo o ajuste, é só retornar aqui. Então, e aí eu sei quem é CH e CH3, em uma das dimensões, eu escolho uma cor, e para CH2 eu escolho outra cor. Isso facilita a elucidação estrutural e também eu evito fazer um espectro de depth para visualizar quem são os CH2 e os carbonos não hidrogenados. Então, esse espectro, ele já me dá essa informação, porque ele vai ter essas informações em fases diferentes. E aí, eu sei que é um CH2, ok? Então, aqui é um CH2 de asterotópico, fica mais fácil, esse é o pico mais fácil de identificar, né? Quando eu tenho dois hidrogênios ligados ao mesmo carbono, que aí facilita, já sei que é um CH2. Ok, onde eu posso fazer alguma alteração aqui, vamos ver se está tudo ok nas projeções externas. Seleciona
clica com o botão direito, seleciona com o esquerdo, aqui o experimento 1 é o espectro de hidrogênio, ok? O experimento 2 é o espectro de carbono, eu vou mudar, ó, não estava no espectro de carbono, então a gente vai botar, é o experimento 11, tá? Aqui, eu estou observando aqui, ó, que é o experimento de carbono, e aí a gente faz a alteração. Agora eu tenho o hidrogênio e carbono, tudo direitinho, ok? Vamos lá. Eu posso fazer algumas modificações no espectro, posso mudar algumas cores, eu posso editar cores, eu posso editar algumas coisas, outros parâmetros, clicando dentro do espectro com o botão direito do mouse e selecionando com o botão esquerdo, eu vou mudar alguns parâmetros. Posso mudar o número de níveis, posso mudar o número a cor do espectro, se eu quero exibir todas as fases, deixa eu botar. Eu quero exibir só a fase positiva agora, tá? E aí eu eliminei o CH2 e fica só o CH e CH3. Como? Dentro do mouse, mouse em cima aqui, clica com o direito, edita, escolhe positiva ou negativa. Agora eu vou aplicar só a fase negativa e eu vejo só quem é CH2 na minha estrutura, tá? Depois que eu faço todo o processamento, faço a fase, ajuste de linha de base, desculpa, eu não tinha falado ajuste de linha de base, pode mudar, ABS. O que é que eu faço se eu quero ver outro tipo de parâmetro, se vai funcionar? WRP salva outra aba de processamento e vai testando o que é que vai dar certo no seu espectro ou não, ok? Eu vou voltar aqui com o botão direito e vou mandar exibir novamente positivos e negativos, e aqui eu tenho um espectro real. Lembrando aqui que esse espectro é um espectro HSQC editado, para ter essa opção de visualização. Então, vamos no plot, e aqui eu ainda não tenho uma das projeções externas, porque eu tenho que marcar a projeção. Se eu não marco a projeção, ela não vai aparecer. Aqui, ó, você tem que marcar a projeção. Então, apareceu a projeção, eu gosto de alterar, sempre muda esse valor, né, vocês estão observando que eu adoro mudar aqui para o 5, eu gosto de uma projeção bem grande, bem visível, que a gente consiga observar todos os picos. Lembra aqui do título, que você pode alterar aqui, lembra que aqui, com o botão esquerdo, eu posso movimentar tudo, posso afastar esses dados, você pode salvar um experimento com os dados e depois salvar sem os dados. Aqui, nós vamos ter projeções, pode mudar cores, como eu já mostrei para vocês, muda na cor que quer, muda do jeito que você achar mais adequado, e vamos seguindo. E o que eu faço agora? A gente pode, lembra que eu disse que a gente pode salvar os layouts, então é sempre bom salvar aquele layout que você fez. Então, eu volto aqui, Top Spin, você vai lá na Brooker, no Top Spin, vai ver, deixa eu voltar aqui, todos os plots, todos os layouts que estão salvos, eu vou salvar esse aqui com HSQC, Renata, você vem aqui, já salvou, deixa eu ver se salvo. Só conferir se está salvo lá. Já está salvo. Então, vamos lá. O que mais que eu posso fazer nesse espectro? Eu posso mudar os eixos também, né? Como eu já tinha mostrado para vocês, você pode botar preto, que facilita a visualização. Posso fazer outras
mudanças aqui, só um minutinho. Posso aumentar, ó, barra de rolagem. Você aumenta o threshold, sobe ou desce para você ter os picos mais ou menos definidos. O que mais nós vamos ter aqui nesse processamento? Vou voltar aqui em cima. Posso expandir e imprimir só a região de interesse, né? A gente pode vir aqui e imprimir só a região de interesse. Vamos lá, eu posso, agora rapidão, exporta. Vou chamar de experimento 3. Salva aqui. Agora eu vou botar 1.200, só para a gente comparar com uma resolução 600 a 1.200, ver se tem grandes alterações. Lembrando que se você tiver muitos espectros, no final do seu dado suplementar de um artigo ou da sua tese, quanto maior a resolução, maior vai ser esse arquivo e pode dificultar armazenamento ou enviar para a revista, então tem que ter certos cuidados com o tamanho desse arquivo. Então, vamos visualizar como ficou. Então, aqui nós temos o espectro projetado, a projeção vermelhinha, aí vocês vão escolhendo, tá? O que vocês acharem legal colocar. Ah, eu quero obter só CH2. Vai lá, edita, manda botar só o teu CH2 e você faz um plot só dele. Tá travando aqui, só um minuto. Não veio os mesmos dados, o que é que eu faço? Não vieram os dados, porque eu estou abrindo outra janela de processamento. O que é que eu vou fazer aqui? Vou lá e vou carregar o processamento que eu já tinha feito. Então, você vem aqui e carrega o layout. Vamos procurar. O layout está em computador. Estou procurando aqui do zero, tá? Brooker, Topspin, Plot, Layouts. Está aqui meu dado salvo, HSQC, e eu vou abrir esse layout e já está aqui o layout prontinho que você salvou. E agora, eu posso imprimir o espectro, posso mandar imprimir, até ele todo, se quiser, só para vocês terem noção que todos os outros são CH, CH3 e carbono não hidrogenado, e aqui são só os CH2 da amostra. Isso nos ajuda muito a fazer subtração de espectros. E aqui eu tenho só os dados CH2. E eu posso, né, fazer aqui a subtração dos dados do espectro com todos os picos e do espectro, desculpa, com todos e só com CH2. Aí você expande as regiões e vai colocando para fazer a comparação. Luísa, meu tempo, eu estou vendo que está acabando. Eu tenho mais algum... Tá. Pode. Tá. Do COSE, né? Então, deixa eu voltar lá no COSE. A simetrização, ela é feita... um recurso que a Bruca disponibiliza, né, para ajustar melhor o espectro, mas, ao mesmo tempo, é um parâmetro que alguns pesquisadores não gostam, porque gera, como eu mostrei para vocês, deixa eu voltar lá, gera problemas em algumas... Você pode ter picos incorretos, pode ter muitos artefatos gerados, que não são os dados reais da sua amostra. E pode ser que a simetrização seja bem legal. E eu não sei exatamente qual é a dúvida, mas o que gera muito conflito, assim,
de simetrização é geralmente a geração de artefatos, que aí às vezes atrapalha a visualização. Deixa eu ver se eu acho um espectro. Eu tinha um espectro melhor, que aí a gente pode mostrar os dois exemplos. Deixa eu, no finalzinho, eu ver se eu acho um espectro melhor e eu posso mostrar direitinho, tá? É, vamos continuar a voltar para o HMBC, porque senão vai ficar muito extenso e ninguém vai prestar mais atenção, né? Vamos ver um pouquinho de HMBC. Aqui peguei um dado zerado de HMBC, não tem nada, né? Vou dar um XFB para começar todo o processamento. XFB. Agora, primeiro processamento, ok, vou conferir onde está meu espectro de hidrogênio, está no experimento 1, espectro de carbono no experimento 2. Sim, gente, só lembrando, pode usar projeção externa, tá? Não tem problema. Você pode processar seus dados aqui direto, sem ir para o plot, pode exportar do jeito que está aqui, tá? Vou botar num experimento, vou chamar de 5, vou botar na área de trabalho também. Posso colocar direto. Mas eu não gosto de utilizar direto, porque você não tira ruído, a projeção não fica tão legal, ficam cores diferentes. Eu não acho muito bom, porque só vai ficar na mesma cor tudo que tiver dentro dessa janela. E pode ser que o experimento não esteja passando algum pico, como está mostrando aqui. Eu prefiro levar para o plot, deixar tudo na cor que eu quero, do jeito que eu quero, com a resolução, com tudo direitinho, para dar certo. Então, aqui, nós temos, algumas vezes, esses interferentes, vamos dizer assim, esses artefatos, essas informações que não pertencem a nenhuma correlação. E isso é uma coisa que eu fazia, tá, desde a da minha época de estudante. Então, deixa eu só ampliar aqui essas fases, que eu gosto delas bem grandes. Essas fases, não, essas projeções. Gosto delas maiores. Então, eu gostava muito de retirar esse tipo de informação para ver se o espectro fica com a resolução melhor. E a gente pode fazer isso aqui, selecionando uma região do espectro que não tenha pico nenhum. Eu vou usar o comando. Agora, eu nunca testei nessa versão, tá, gente? Que o meu é outra versão, mas. Estou testando aqui os parâmetros. Pronto, agora deu certo. Você vem aqui, você bota outro processamento, né? Eu vou salvar com 999. Eu vou, vamos dizer assim, melhorar essas projeções. Eu vou calcular uma nova, vamos dizer assim, vou diminuir o número de níveis, vou dar um update aqui, vou salvar, tanto na projeção como na F1 como na F2. E aí, ó, observem, aqui está todo o experimento. Depois que eu faço essa mudança, é de proj, eu estou fazendo novamente, tá? Ai, desculpa, não é de proj, não. Isso aí é do meu tempo, dinossauro, é proj agora. Proj. Aí eu escolho uma fase, uma projeção positiva ou negativa, posso fazer um update nas projeções, dou um ok, vou fazer um parâmetro chamado sub2.
e ele dá uma melhorada aqui, ó, nessa resolução. Não deu para observar bem, mas ele melhora um pouco a resolução, pelo menos saiu um pouco daquela linha que estava aqui. Tem vários outros parâmetros, tá? A gente poderia conversar muitas horas aqui. A gente faz essa primeira, vamos dizer assim, introdução, aqui é só a base, e eu vou preparar um novo curso, um novo dia, para a gente aprofundar alguns detalhes desse processamento, porque são muitos detalhes. Então, eu estou explicando os básicos dos básicos dos básicos. Tá? Então, eu volto aqui, mudou a projeção, né, quando você faz isso, eu vou voltar para as outras projeções. Experimento 11 é o carbono. Ok. Vamos ver se ficou legal, ainda não melhorou tanto quanto deveria. Posso ver como está LP, não está bom, por isso que deve estar... Deixa eu ver aqui como é que está no plot. Vamos só... Antes de ir para o plot, você confere se está na calibração, ok. Se não tiver, vem aqui, ó, calibrate, você vai selecionar o centro do pico e vai dizer qual é o valor. Onde é que eu vou saber essa certeza desse valor? No espectro 1D, hidrogênio e no carbono. Aí você vê quem são esses valores aqui, lá no 1D. Ou você confere no 1D o SW, pega o mesmo valor que foi usado aqui, o SW, e coloca o mesmo SW e o O1 lá no outro experimento, que, na verdade, isso deve ser feito desde a aquisição. Isso é uma dica mais de aquisição. Ops, só um minutinho, voltando aqui. Vamos lá no plot, voltei aqui para o meu espectro, HMBC, mais uma vez, não está. Eu vou tentar puxar o HSQC, às vezes eu não lembro se vai dar certo nessa versão, deixa eu ver aqui, porque eu já utilizava esse mesmo processamento, o homonuclear eu uso para o Cosinol-Stox e o hetero para HSQC e BC. Mas vamos ver se tá ok. Vou lá no plot, pego os layouts, vamos ver se ele reconhece HSQC Renata e já salva com aquele, salvou os mesmos dados que estavam lá no HSQC, eu puxei para cá. Por que eu puxo os mesmos dados de layout? Porque o layout é hidrogênio e carbono também nas projeções, então eu consigo fazer essa recuperação, vamos dizer assim, eu consigo usar esse layout no espectro HMBC também. Se eu tivesse mudado alguma projeção, não iria conseguir, tá? Então, processo experimenta HMBC, muda as cores que você quiser, faz a alteração que for necessária e vem novamente, faz a modificação, expande a região que for necessária. A expansão é arrastando, tá? Você clica com o botão esquerdo e arrasta. Sim. Não está tão bom esse processamento, não. Não está muito legal. Vou dar uma melhorada. Não ficou legal o processo. Vamos ver aqui se melhor. Está melhor sem. Ops. Vamos mudar as corzinhas aqui da projeção novamente, para a gente visualizar melhor o espectro. Okay. Então, vamos lá. Vocês acompanham pelo cursor depois, né? A gente às vezes passa mais rápido, mas o cursor, depois vocês vão ter a gravação, vai conseguir acompanhar melhor. Ok, esse é o espectro do jeito que eu gosto de processar.
eu processo na cor mais escura que eu consegui, que é o preto. Gosto de processar ele na maior janela, assim, que tenha, na melhor possível, que tenha todos os dados, a maior, que eu consiga visualizar todos os dados, e para espectros 2D, é muito importante a gente ter os dados, se eu fiz assim, em boa resolução e de expansões. Muitas expansões, gente. Vocês vão precisar de muito. Quanto mais expansões, melhor para você interpretar os seus dados. Tá? Então, eu faço bastante expansões, e para você fazer a expansão, você pode ir salvando, eu vou salvar aqui esse espectro 6, e eu não preciso mais mudar nada para salvar os demais, as expansões. Eu vou só abrindo aqui, desculpa, errei. Clica aqui na expansão do lado esquerdo, aumenta aqui, puxa, segurando o lado esquerdo do mouse, e você vai expandir. Quer expandir mais? Segura do lado esquerdo do mouse e arrasta. Não esquece de botar o expandir, como eu estou esquecendo várias vezes. E você vai conseguir. Tem que melhorar muito a resolução. A gente tem que fazer uma aula só de resolução, porque tem que melhorar muito, melhorar um pouco aqui, muito não, mas tem que melhorar ainda. Hoje eu preparei, assim, eu acho que já está muito extenso. E você vai salvando os vários e vários e vários espectros. Espectro, eu achei muito bom, assim, a expansão. Não está melhor porque ainda temos problemas de resolução. E continua, voltando aqui. Olha só. Ainda temos aqui probleminhas, mas a gente vai no próximo encontro só melhorar espectro, tá? Eu achei que a gente ia falar tudo hoje, até tinha dito que eu não ia nem usar uma hora, mas quando a gente começa, fala e tem mais observações para fazer. Volta aqui, eu vou abrir um pedacinho aí para vocês, vou botar na tela aqui do Meeting, porque eu quero saber se vocês querem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida específica só de processamento básico do básico do básico. E aí? Tá. Se alguém quiser perguntar, porque aí a gente vai para outro. Peraí, que eu vou dar uma conferida e vou ver aqui também no chat. No chat eu vi que não tem. Pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, vocês têm alguma dúvida sobre a aula que a professora Renata deu aqui? Peraí. Nós vamos fazer outro, Luísa, porque eu tenho compromisso agora, daqui a 10 minutos. Eu achei que a gente ia usar uma hora, já passou, né? Mas que a gente pode estender as outras, pode dar continuidade, né? Porque vai ter o da Luzi, mas a gente pode continuar o Top Spin, porque tem mais informações de resolução que são muito importantes. E aí a gente faria outro, continuidade, depois você pode até formatar os dois juntos, né? Talvez pode até fazer um vídeo só no YouTube, eu não sei se é possível. Pode ser? Não sei se pode. Acho que não, né? Porque quando a gente apresentar outro meeting, vai gerar outro vídeo, né? É um pouco mais complicado de juntar os dois, mas eu posso deixar na mesma playlist do YouTube. E aí fica a parte 2. Isso. Eu acho que pode ser assim, já que a senhora tem o compromisso. Aí a gente corta essa partezinha. Isso porque eu me programei para uma hora, só que eu falei muito. Aí a gente corta essa parte e continua
na próxima, que pode ser próxima semana. Para mim, a gente chama o povo de novo para terminar Top Spin, porque a Luzi vai ser depois, e tem Tem os um cursos aluno de dela mestre também. nova, né? Isso. Ok, Aí a gente? gente dá uma conversada e qualquer coisa muda lá o nosso cronograma. Isso. Não, só adiciona, né, mais uma para a Tá bom. gente continuar. Muito obrigada pela aula hoje, pessoal. Semana que vem, 14 horas, nós vamos ter encontro novamente. E acho que é isso. Tchauzinho. Obrigada, gente. Tchau, tchau.